Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero, antes de começar a mensagem, eu quero parabenizar e agradecer pelos novos inscritos no canal. Sejam bem-vindos, né? E fazer parte da família do canal Democracia Espiritual, nós que estamos em graça. E eu peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. E essa noite nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, da graça sobre graça em espírito e em verdade. A graça é uma democracia espiritual. E esse canal aqui, nós combatemos heresias, nós combatemos fermento da lei ainda, pregada por alguns aí que dizem que prega a graça. Mas ainda é fermento. E se é fermento, se tem fermento, então ainda não é graça. Ou é graça ou é lei. Amém? Gálatas capítulo número 2, versículo de número 5. O tema da mensagem é nem por uma hora. Você sabia, meu irmão, que Paulo, ele abriu mão do sistema religioso da época? Paulo não cedeu nem por uma hora. E é o que nós vamos ver aqui na carta de Paulo à igreja da Galácia, ali depois da cruz, antes do evento, antes da manifestação da segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. No versículo 4 diz assim, no versículo 5, vamos ler aqui o texto principal. Gálatas capítulo 2, versículo 5 diz assim, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Oh, glória! Vamos ler nessa outra tradução aqui, versículo 5. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim, mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro Evangelho. Oh, glória! O que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo ele foi levantado para pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, o evangelho para o espírito, o pacto para o entendimento de espírito. Cristo aqui já havia sido sacrificado em morte de cruz. E Paulo ele tinha sido levantado para pregar, para anunciar o evangelho, as boas novas, ali entre aquelas nações ali circunvizinhas de Israel. É bem verdade que Paulo, muitos judeus se converteram, ou seja, aceitaram a pregação de Paulo. Nós sabemos muito bem disso, mas Paulo, exclusivamente, ele foi levantado para pregar para os gentios daquela época ali, depois da cruz. Aquele período ali de transição entre os dois pactos, ou seja, Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino de Deus para os judeus, né? A lei de Moisés. Paulo pregava, anunciava as boas novas aos gentios daquela época. Paulo foi o homem que recebeu gratuitamente a revelação do Cristo crucificado, ou seja, do Cristo ressuscitado. Paulo recebe essas revelações e Paulo começa a anunciar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus, o evangelho das boas novas, das boas notícias, porque o evangelho são boas novas. E a graça de Deus, esse evangelho, entendeu? É uma fonte de revelação, é uma fonte, é uma riqueza inesquecível, entendeu? Ou seja, é uma riqueza inesgotável. Se você mergulhar, e a cada dia que você mergulha, mais entendimento você aprende. Mais entendimento é aberto em suas faculdades mentais, ou seja, em nosso entendimento. E Paulo aqui ele está contando um evento que aconteceu com Paulo. Veja que no versículo 1 ele diz assim, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 1, ele diz,
Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito, ele não era judeu. Tito não era da nação de Israel. Tito era um grego. E diz que naquela ocasião, Tito foi constrangido a circuncidar-se. Por quem? Por alguns judaizantes, homens que pregavam o evangelho da circuncisão, homens que viviam com as suas práticas religiosas do judaísmo. Por quê? Porque a circuncisão era uma ordenança da lei de Moisés, entendeu? Então Tito foi obrigado a circuncidar-se, entendeu? Quiseram circuncidar Tito, entendeu? Então é nessa ocasião, olha o que Paulo diz aqui no versículo 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Ô glória, porque quem está em Cristo, quem está na graça, está em liberdade com o que Cristo fez na cruz. E Paulo, escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 5, Paulo diz, no versículo 1, estáis, pois, firmes na liberdade com quem Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que jugo da servidão era isso aqui? As 613 ordenanças da lei de Moisés. E Paulo diz aqui que falsos irmãos se intrometeram entre eles a espiar a liberdade que Paulo, que Barnabé, que Tito tinha em Cristo, no feito de Cristo na cruz. Falsos irmãos, olha, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, ou glória, que temos em graça, Paulo estava falando, que temos no novo pacto, que temos no novo evangelho, no evangelho das boas novas. Olha, para que nos colocasse em servidão. Meu irmão, o que Paulo estava dizendo aqui, que alguns irmãos falsos, judaizantes, eles entraram ali secretamente, se intrometeram entre eles, querendo tirar a liberdade que Cristo havia feito na cruz. É o que está acontecendo hoje. Passaram os séculos, mas é o que está acontecendo hoje. Existem irmãos aí, homens que são filhos de Deus, eu quero acreditar nisso, mas que eles vivem pregando um evangelho ainda, um evangelho que não é evangelho, que é outro evangelho. Muitos dizem que é graça, mas não é graça, meu irmão. Porque se tem mistura, se tem batismo, se tem dízimo, se tem jejum, se tem batismo das águas, se tem apresentação de criança, isso aí é prática judaica da lei de Moisés. O verdadeiro batismo não é o das águas, meu irmão. Jesus cumpriu sim, porque ele veio cumprir a lei. Então ele se batizou nas águas. Mas o verdadeiro batismo foi o batismo na cruz. Foi na morte de Cristo na cruz. Aí sim é o verdadeiro batismo. Não tem nada a ver esse batismo de água. Esse batismo de água era apenas uma prática cerimonial da lei de Moisés. Como também a circuncisão aqui, que os falsos irmãos se intrometeram para espiar a liberdade que Paulo tinha, que Timóteo tinha, que Tito tinha, que Barnabé tinha em Cristo Jesus. E obrigou a Tito, que era grego, a circuncidar-se. É como hoje os líderes religiosos, os pastores dessa época do século XXI, as autoridades espirituais, né, os principados e potestades nos dias de hoje, eles
eles ainda vivem as práticas dentro das suas congregações, dentro de suas gaiolas, é verdade, dentro dos seus redios de 4 paredes, eles vivem com práticas cerimoniais da lei de Moisés. Aí eu faço uma pergunta, doutor. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Você que se diz que sabe tanto que a gente está pregando uma falsa graça e vocês é que estão certos. Eu faço uma pergunta, doutor. Batismo nas águas, jejum, apresentação de criança, dízimos, isso aí é o quê? É prática da graça de Deus, do evangelho da graça, que é as boas novas, ou era na prática da lei de Moisés? Ou era rudimentos da lei de Moisés? Era ordenanças da lei de Moisés? Me diga, doutor, e por que vocês não passam com a verdadeira palavra, com esse evangelho pregado por Paulo, onde ele pregou ali há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás? Claro que em outro contexto, tem coisas que Paulo pregava ali que a gente não vai pregar hoje, mas se referindo à doutrina do Evangelho da Graça, nós temos que pregar e defender essa doutrina, porque batismo das águas nunca salva ninguém, nunca aperfeiçoou ninguém, porque dízimo nunca foi dinheiro, doutor. Dízimo era alimentos, era cereais, eram animais que eram levados à casa do tesouro em Jerusalém, e vocês agora sabem disso completamente. Alguns não sabiam, mas hoje já têm entendimento porque assistem os canais, né, na plataforma do YouTube, que é ensinado. Hoje eles têm a consciência, mas eles não querem largar o osso. Eles não querem deixar a posição de pastorzão, de pregadorzão, de teologão, que sabe tudo, só que não. Eles querem continuar numa posição, eles querem ser chamados de mestres, eles querem ser chamados de homem de Deus, eles querem ser chamados que as pessoas venham reconhecer que eles têm conhecimento, sim, ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento das escrituras, da lei de Moisés é uma coisa. Agora, pregar o evangelho, a doutrina do evangelho da graça é outra, meu irmão. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus, mas uma coisa é estar debaixo da graça de Deus, outra coisa é andar na graça de Deus, é pregar essa graça e não pregar mistura, entendeu? Então Paulo aqui, ele fala muito claro aqui, ó, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos colocar em servidão, colocar em escravidão, voltar à escravidão da lei de Moisés, dos rudimentos da lei de Moisés, porque a circuncisão aqui era ordenanças da lei de Moisés. E o que está acontecendo hoje, meu irmão? Esses homens aí colocando um jugo pesado da lei, são homens, são gentios, geograficamente falando, vivendo como judeus, vivendo de sinais. Olha, os sinais estão aí da volta de Cristo. Jesus não volta mais. Os sinais que Jesus falou ali no Monte das Oliveiras foi para os judeus, porque era um povo que vivia de sinais, era um povo que estava ali debaixo da escravidão, da servidão da lei de Moisés, era um povo que vivia de sinais. E Jesus disse, para essa geração má, adúltera e perversa, eu não deixarei sinais nenhum. Então era um povo que vivia de sinais. Nós, Igreja de Cristo do século XXI, nós não vivemos de sinais, vivemos por fé, acreditando que tudo já está consumado, tudo foi consumado, tudo está feito, a vinda de Cristo já aconteceu no ano 70, com a queda de Jerusalém, com que foi relacionado ao dia do juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor. Nós que estamos em graça, nós entendemos isso, nós entendemos que a escatologia ela é consumada, tudo já aconteceu, não tem mais nenhuma profecia para acontecer, mas os homens vivem, entendeu? Numa mentira, no falso ensinamento, continuam, entendeu? A ensinar os incautos, porque eles não têm conhecimento, e eles continuam a ensinar que Jesus vai voltar, que existe inferno, um inferno onde as pessoas vão ser queimadas. Como? E espírito pode ser queimado? O inferno ali não tem nada a ver, o inferno que Jesus falou ali na Bíblia não tem nada a ver, ali era o Hades, entendeu? Era o Geena ali que ficava em Israel, não tem nada a ver, doutor. Eles vivem falando de um ser espiritual que
desceu do céu, ele foi jogado para a terra, porque se rebelou. E quem foi que disse, doutor, que um ser espiritual se rebela, doutor? Onde é que está escrito isso? De Gênesis a Apocalipse. Errou feio, doutor. Então eles vivem dessa falsa esperança, entendeu? No ensinamento de uma fé, ou seja, assim, eles vivem ainda presos, entendeu? Tanto a Igreja Católica, como eles estão presos também, eles estão presos à lei de Moisés. Dentro dessas congregações até fala um pouco da graça, mas ainda tem fermento. Eu digo, meu irmão, eu faço uma pergunta, doutor. Se você quer cobrar dízimo como você cobra, você quer apresentar criança como vocês apresentam, entendeu? Porque vocês também não adotam essa prática das ordenanças, que era uma das ordenanças da lei de Moisés, das 613 ordenanças da lei de Moisés, que Cristo cancelou na cruz do Calvário. Porque vocês também não adotam, vocês que cobram dízimo, vocês que fazem batismo das águas, vocês que fazem jejum, que fazem votos, vocês que faz apresentação de criança, porque vocês também não pegam seus filhos e circuncidam também? E vocês, por que vocês também não circuncidam também? Vós que cobram dízimo, você, pastorzão, teologão, doutorzão aí da teologia, por que vocês não fazem isso? Vocês só pegam as coisas da lei de Moisés, das ordenanças que nunca foi para os gentios, que nunca foi para nós. Aí vocês, aquilo que lhe apraz, como por exemplo o dízimo, aí vocês aplicam, vocês têm isso dentro das congregações, mas vocês não querem circuncidar, vocês não querem pegar seus filhos para circuncidar. E aí? É uma ordenança da lei de Moisés. E Paulo diz aqui no versículo 3, ó, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, ou glória, que temos em graça, Paulo estava falando, para nos colocar em servidão, em escravidão das ordenanças da lei de Moisés. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, assim falou Paulo, e assim digo eu hoje. Hoje estamos livres desse sistema religioso enganador, dessa falsa graça, ensinada por alguns aí que estão aí, que dizem, que se acham que estão por cima. Doutor, você errou feio, doutor. Seja humilde, reconheça. Aí Paulo continua aqui, ó, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. O que eu quero dizer essa noite, meu irmão? Nós, pregadores do evangelho da graça, nós que defendemos a doutrina do evangelho da graça, nós que defendemos a escatologia consumada, nós não vamos nos sujeitar e nem ceder para vocês, para o sistema religioso, entendeu? Nem por uma hora, nem por um minuto, nem por um segundo, meu irmão. Nós que estamos em graça, que tivemos os nossos olhos iluminados, nós que estamos na liberdade em Cristo, nessa graça maravilhosa, nessa graça agraciada, nessa graça que nós recebemos, esse entendimento que nós recebemos gratuitamente, nós não vamos ceder para vocês, nós iremos combater, não denegrindo a imagem de vocês, mas nós que estamos em graça, vamos continuar a combater essas verdades. Olha o que Paulo diz aqui, ó. É claro que foi em outro tempo, em outro contexto, porque os pactos aqui estavam se cruzando, mas nós hoje, depois do estar consumado, depois do estar feito, depois da primeira e da segunda vinda, da manifestação da vinda do Filho do Homem, nós não iremos ceder para vocês nem por uma hora, nem por um segundo. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Aos quais nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nós não iremos ceder para sistema religioso, para a falsa graça, para heresias aí que são pregadas nas congregações. Nós não iremos ceder para vocês, meu irmão, porque nós somos levantados, nós fomos chamados para combater esse engano, esse engodo, entendeu? Essa falsa graça que é pregada aí por alguns homens.
Nós estamos aqui e nós iremos continuar. Doa quem doer. Quem não aguentar que corra, meu amigo, porque nós iremos continuar. Não fazendo o que vocês fazem conosco, denegrindo nosso caráter, nossa imagem, de cidadãos que nós somos, de filhos de Deus que nós somos. Nós não vamos nos aliarmos a vocês, porque Paulo, assim como Paulo ele quebrou o rompimento, ele rompeu com o sistema religioso da época. Paulo não aceitou, Paulo não cedeu. Claro que Paulo teve momentos que ele cumpriu o voto, claro que os dois pactos estavam se cruzando, mas nós não iremos ceder para vocês. Paulo pegava pelo pé da letra sim, assim como Paulo pregava ali no primeiro século, pregamos hoje nós e vamos pegar pelo pé da letra sim. Nós não cedemos para vocês em nenhum momento, e nem um segundo, nem por um segundo, nem por meio segundo. Nós estamos aqui conscientes, entendeu? E firmes naquilo que a gente faz, naquilo que a gente ensina, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente instrui. Nós estamos defendendo essa doutrina que foi o que foi misturada há muito tempo, um falso evangelho, uma falsa graça que é pregada por esses homens aí, por alguns homens aí. Então Paulo diz aqui, ó, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nós estamos aqui, não vamos ceder para que essas verdades do evangelho da graça, da doutrina do evangelho da graça, venha permanecer entre os irmãos que saíram desse sistema enganador, falsificador e mentirosos. Nós estamos aqui e vamos continuar, e não vamos ceder. Nós iremos permanecer na graça e no conhecimento do Pai. Nós vamos continuar a defender esse evangelho que é as boas novas. Nós estamos aqui, meu irmão, para o que der e vier. Iremos combater falsa graça, heresias pregadas por alguns homens que estão aí. Então Paulo diz aqui, ó, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, mas pareciam ser alguma coisa, nada para mim comunicaram. Vamos ler aqui nessa outra versão, aqui no versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 6. Mas aqueles que pareciam ser os líderes, digo isto, para mim não importa o que eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova, não me acrescentaram nada. Esses homens aí, esses pastores, esses teólogos aí que anulam a graça de Deus, para mim não quer dizer nada, para mim não me acrescenta nada, em nada. Sabe por quê? Porque eu não vou ceder e para mim não quer dizer nada. Esses ensinamentos aí que eles fazem dentro das congregações, anulando a graça de Deus, colocando o dízimo como dinheiro, apresentação de criança, esperando a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Jesus ainda vai voltar? Como? Como é, pastor, que você, meu irmão, você, teólogo, você que estudou tanto, você que tem tanto conhecimento, você diz que está vivendo o reino de Deus aqui na terra que foi estabelecido e você continua esperando a vinda do Filho do Homem? Se a vinda do Filho do Homem foi exatamente para estabelecer o reino de Deus, foi onde aconteceu a ressurreição dos mortos, foi onde o pacto da graça foi estabelecido de uma vez para sempre. Como é que você faz uma lambança dessa, meu irmão? Como é que você diz que está reinando em vida, em perfeita vitória, esperando a vinda do Filho do Homem? Errou feio, doutor. Isso não é graça, isso é uma falsa graça. Ainda tem mistura, meu irmão. Então essa palavra que eu deixo, vou ler novamente aqui o versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nós aqui do canal, da plataforma do YouTube, nós não iremos ceder para vocês, sabe por quê? Para que essas verdades do evangelho da graça, claro que em outro tempo, venha, em outro tempo, em outro contexto, venha permanecer essas verdades aqui para nossos irmãos e para aqueles que ainda estão presos nessas gaiolas, nesse sistema religioso, fraudulento e enganador, que só vai cauterizar a mente do povo de Deus, sabe? Tudo isso por quê? Por conta do dinheiro. Eles querem dinheiros, eles vivem em função de dinheiro, entendeu? Se não tiver o dinheiro, não vai.
É diferente, doutor, de mim. Eu prego a graça, eu defendo esse evangelho, não é por dinheiro não. Eu prego sem querer nada em troca. Eu prego porque está dentro de mim e vou continuar pregando. Doa quem doer. Então, meu irmão, é essa palavra que eu deixo para os nossos irmãos que estão em graça hoje. É essa palavra que eu deixo para nós, família de Deus, família do nosso Pai, o Pai dos Espíritos, nós que estamos em graça, nós que defendemos a doutrina do Evangelho da Graça, nós que defendemos a escatologia consumada, sabendo que Cristo já veio, que estabeleceu o seu reino, que foi no dia do juízo do Senhor, ali em Israel, no ano 70, nós iremos continuar, doa quem doer, amém? Se inscreva no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Deixe seu comentário, canal Democracia Espiritual, e vamos para cima deles. Para cima deles. Eu vou parar porque o som aqui está muito alto, já está atrapalhando, amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Não vamos ceder para eles nem um minuto sequer, nem uma hora, nem um segundo, porque nós que estamos em graça, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu quero terminar com essa passagem aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Aonde foi que Cristo nos libertou? Que Paulo estava dizendo aqui. Quando foi que Cristo nos libertou? Há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. E aonde foi? Na cruz do Calvário. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Cristo de nada fez, Cristo nada acrescentou na cruz. Ou seja, se Paulo está dizendo, se eu vos deixar circuncidar, ou se vocês deixam circuncidar-se, entendeu? Então Cristo, ele não fez nada. Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi em vão, entendeu? Se você prega dízimo, você está anulando a graça de Deus, porque os dízimos eram na lei de Moisés. Se você prega a apresentação de criança, ensina isso nas igrejas, você está anulando a graça de Deus. Se você jejuma para se justificar, você está anulando a graça de Deus. Se você faz batismo de águas, aquele batismo das águas que Jesus foi batizado, João Batista fazia esse batismo das águas, você está anulando a graça de Deus. Se você faz campanhas, se você tem que pagar preço, fazer voto, você está anulando a graça de Deus. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, ou seja, Cristo morreu em vão. Muitos pastores estão anulando a graça de Deus hoje no século 21. Muitos pastores estão anulando a graça de Deus quando eles colocam dízimo como dinheiro nas suas congregações, quando eles fazem a apresentação de criança dentro de suas congregações, quando ele faz batismo, as práticas dos batismos de água, quando eles fazem jejum, quando eles fazem voto, campanhas, eles, vigílias, eles estão anulando a graça de Deus. E Paulo diz aqui, ó, não aniquilo, ou seja, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, meu irmão, nós não iremos ceder nem um minuto para eles, nem um segundo, nem uma hora. Sistema religioso nunca mais para nossas vidas, entendeu? Escravidão da lei de Moisés nunca mais para a nossa vida. Viver presos aos rudimentos, às práticas da lei mosaica nunca mais na nossa vida. Entendeu? Está debaixo de uma autoridade espiritual, por um pastor, pelo um bispo, pelo apóstolo aqui na terra, nunca mais na nossa vida, porque o nosso espírito, ele é o nosso pastor, é ele que nos guia, amém? Então, graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir, amém? Bom final de semana para todos.